mais um paciente morreu no hospital em Matão, mas sendo de Araraquara e tendo sido enviado para cá pelo SUS. E aí a prefeitura se manifestou no dia de ontem como aqui dizer que a prefeitura de lá está mandando pacientes para cá. Com o que não concorda e contesta a prefeitura de Araraquara por uma nota que eles mandaram aqui, dizendo não, nem temos como, nem é nossa função, e quem faz isso é o SUS, e o SUS é do governo do estado, é ele que faz isso aí, né? Então gerou todo esse desconforto outra vez. E também nós tratamos sobre esse assunto no dia de ontem, mas deixando sempre claro, o SUS é quem faz isso. E o SUS é do governo do estado. E, aliás, tem feito isso não só aqui. Porque senão fica parecendo que é uma situação localizada. Só aqui está acontecendo isso para um município prejudicar o outro, que também não é verdade. A gente viu esses remanejamentos o tempo todo. Quando São Paulo estava no pico da epidemia, vocês viram lá. São Bernardo manda para Santo André para São Caetano. De acordo com os leitos desocupados, eles iam preenchendo lá. E parece ser isso que está sendo feito aqui. No interior também. Nada tendo a ver, evidentemente, com eu quero prejudicar outra cidade. Essa ideia que foi passada que é errada, a meu ver. E o meu editorial de ontem tratou exatamente sobre isso. Há uma política de ocupação de leitos. A gente só questionava se, de fato, o hospital como estava anteontem, aí superlotado, era o melhor lugar para remanejar. Mas eu questionei o SUS sobre isso, né? E depois, para mais tarde, conduzir-se essa história sobre como que aparecer que um município interfere no outro, um manda para o outro a seu bel prazer. A gente sabe que aí os municípios têm lá suas atribuições legais e a sua soberania tal, que não permite, não é, que um prefeito atrapalhe o outro ou interfira no outro município assim de um modo. Agora o governo do estado, sim, ele tem essa secretaria que, afinal de contas, tem todo um comando, vamos dizer assim, dentro de um estado inteiro. E aí sim é que se dá, através de uma terceirizada, esses remanejamentos todos. Mas o que traz aqui a secretária de saúde de Araraquara também é uma notícia que vi ontem preocupante, de que também a Santa Casa de Araraquara estaria em vias de um colapso de leitos. Será verdade isso? Bom dia, secretária, muito obrigado por nos atender. Bom dia, muito obrigada a vocês, tá, pelo espaço, né, e poder estar respondendo aí as dúvidas que possam surgir. Entre em relação elas à Santa Casa, né, a gente tem realmente uma já no seu limite também, né, assim como o EAB, né. Mas lembrando que o que é mensurado, né, pelo Estado, pela região como um todo, é a disponibilidade de todos os leitos, né. Então, com isso, a gente está vendo instituições separadas com a sua capacidade. Mas isso não significa, né, que a população, né, ela tem hoje não tem leitos disponíveis, né? Cada instituição falando da sua capacidade, né? Mas nós temos aí a capacidade instalada que ainda nos considera na faixa verde em relação a leitos e taxa de ocupações. Então, essa é a situação. Por isso, o sistema CRO. Todos os hospitais credenciados ao SUS estão na CRO. Quem faz essa regulação determina o paciente que vai para um ou outro lugar, né? Não somos nós, não é o secretário de saúde, não é o prefeito. Quem determina é a CRO. Inclusive para ter um equilíbrio na região, né? E por isso os pacientes são encaminhados. Agora, quando a gente não quiser receber pacientes de outros municípios, né, nós não podemos estar no Sistema Único de Saúde. É muito simples, né? Porque todo mundo tem que auxiliar um no outro, né? E o hospital de campanha, hoje, ele é regulado pela CRO. Os pacientes que estão lá dentro, não fui eu ou o prefeito que mandou colocar. São regulados pela CRO e estão no sistema, né, de saúde. Então, são eles que fazem essa regulação. Isso, inclusive, eu comentei ontem aqui no editorial, quando a gente soube de uma morte, mais uma morte em Matão, mas de paciente de Araraquara. Eu comentei exatamente isso, mas me referi ao SUS como aquele que coordena isso tudo. Naquele momento, ontem, não sabia que existia uma terceirizada, mas eu me referi ao escritório regional. Tinha o escritório regional de saúde, o SUS, enfim, regional aqui, que é sediado em Araraquara. Eu disse, por que o SUS? Aí sim cabia a pergunta, mas ao SUS e não à senhora, né? Naquele momento, ontem, quando a gente dizia, olha, estamos no
na ocupação total dos leitos que nós temos num único ponto de atendimento para essas situações de Covid mais grave, Matão, que é o hospital, só tem ele mesmo, eu dizia. E aí eu disse, mas será que Araraquara, como qualquer outra cidade, será que o SUS, eu perguntava, né, não sabia que estamos aqui dentro de uma situação de plena ocupação também, não que a saúde das pessoas tenha que ter fronteiras, quer dizer, o ser humano é ser humano lá na China, em qualquer lugar do mundo, é um ser humano, né? E que ao buscar por atendimento de saúde tem que encontrar. Agora, antes de mais nada isso, mas a gente ficou só preocupado, o questionamento que a gente fazia era esse apenas, escuta, nesse momento em que o único local de Matão, que é o hospital, está plenamente preenchido, eu perguntava, se o SUS realmente estava fazendo o mais correto e ocupando racionalmente mesmo. Esse questionamento eu fiz. Mas, antes de mais nada, deixando bem claro que o SUS é que cuida disso e não se discute, né? Agora, essa situação toda, para vocês que são autoridades no setor de saúde, a quem compete todo o comando político, vamos dizer assim, dentro do município, mas numa cidade sede de região que é Araraquara, também vocês estão recebendo doentes de outras cidades? Sim, nós recebemos. Inclusive, acho que Santa Casa tem paciente de Orlando, né? Os nossos leitos, né? Por quê? Porque a gente tem que atender. O EAB, nós estamos atendendo muitos pacientes da região de Ribeirão Preto, né? Então, assim, o sistema, ele não é daquela cidade. Hoje eu tenho pacientes nas UPAs eu tenho 3 UPAs, que não são Covid, e estão esperando vagas porque a Santa Casa está lotada. E eu não estou perguntando para a Santa Casa de que local são esses pacientes que estão internados. Eu tenho que esperar liberar vaga. A gente vai conversando, a gente vai vendo. Como tem pacientes meus de outras patologias, também vão para São Carlos, também vão para o Matão. O importante é atender o paciente, né? Então, se tiver qualquer coisa, o CROSS não vai deixar o município de Matão sem um atendimento, de jeito nenhum, entendeu? Porque é isso que funciona, né? Porque é assim, os leitos estão disponíveis, a gente mensura isso, inclusive para a mudança de fase, né, do Estado, a gente mensura na cidade individualmente, né? E também é a quem? É a região como um todo. No caso de Óbito, a mesma coisa. Ele mora em Araraquara, o óbito é de Araraquara. A responsabilidade do óbito dele é de Araraquara. Apenas ele morreu em Matão. Como eu tive 2 pacientes, a semana passada, eu tive 3 óbitos entre a semana, nos últimos 15 dias, tirando esse de ontem, e foram 2 em Ribeirão Preto, porque eles eram pacientes de convênio, o convênio mandou para Ribeirão Preto. Os convênios também fazem isso, né? Então, municípios nossos que estavam em Ribeirão Preto, faleceram lá, os óbitos estão computados aqui, e porque cada sistema faz a sua regulação. O próprio privado faz a sua regulação. E nós temos um sistema que garante assistência. Eles pediram para o EAB abrir mais 5 leitos de UTI, depois mais 5, para poder ajudar a região de Ribeirão Preto, né, que hoje já está numa situação um pouco melhor, etc. e tal. Mas já esteve bem complicada a situação por lá, né? Então, é assim que funciona. Então, dizer que a gente está ocupando leito, eu não me preocupo em saber hoje se a lotação da Santa Casa é de quantos pacientes e quantos são de outros municípios. Não me preocupo, porque isso é a realidade do sistema. Essa é. Infelizmente, é a realidade, né? Não é nossa que é infelizmente, isso é felizmente, porque a gente é solidária, a solidariedade tem que existir. A gente está num momento difícil de pandemia, que não tem que politizar nada, não tem que ter politização. Já teve muita politização no país em relação a isso. Muita politização. O que nós temos que fazer é salvar vidas. E salvar vidas é garantir um leito para esse paciente que precisa, seja onde for. A Araraquara continua com todos os seus leitos, os leitos do hospital de campanha estão na CROSS. E os pacientes vão ser regulados para lá pela CROSS. Não sou eu nem o prefeito que vai determinar quem interna aonde, tá? De jeito nenhum. Então, esse entendimento tem que ter esse entendimento de como funciona o SUS. O Hospital de Matão, ele é pelo SUS. Se ele quiser atender só munícipe de Matão, ele vai ter que se credenciar do SUS, e aí o prefeito vai pagar as internações só de Matão.
Hoje, inclusive, o Hospital de Matão nem está sob a gestão do município. Todos os hospitais aqui de Araraquara estão sob a gestão do município de Araraquara. O Hospital de Matão está sob a gestão estadual. O convênio do Estado de Matão com o SUS é com o Estado, não é nem com o município de Matão, porque até hoje o Matão nunca quis assumir uma prerrogativa que ele tem de não querer assumir a gestão do hospital. Né? Então, isso fica, às vezes, isso fica ruim, porque, por exemplo, hoje eu tenho na Santa Casa, fora a Covid, 18 leitos de retaguarda que o Ministério da Saúde não credenciou e eu tinha dificuldade de internação e eu comprei esses leitos. Para mim, existe essa possibilidade de estar sob a minha gestão e eu arco com recursos próprios. Né? Se ele estivesse sob a gestão do Estado, ele não poderia fazer isso. Então, tem as suas facilidades e as suas dificuldades. Recente a afirmação do prefeito Edinho, por ocasião daqueles primeiros embates lá de município, não era de município contra município, mas enfim, estava no âmbito dos seus governantes e tal, mas em resposta ele disse, olha, eu estou aqui com 12% de ocupação do hospital de campanha, então por isso as pessoas falam, pô, mas tem um hospital de campanha lá e tal. O que é um hospital de campanha, afinal? Ele substitui uma UTI mesmo? Ou não é o caso? Porque as pessoas começam a entender que o hospital de campanha faz exatamente o papel de UTI, num caso como esse, plena. E não é esse o caso, secretária. O hospital de campanha é um serviço de apoio, tá, à estrutura hospitalar, certo? Eu tenho um paciente que entrou lá e saiu de lá de alta sem precisar de uma outra estrutura, né? Ele é um momento que você amplia a sua capacidade, né, para dar resolubilidade. A grande maioria dos pacientes com Covid, eles não precisam, eles às vezes não evoluem para uma complexidade maior. Apenas você colocando oxigênio ou você fazendo uma intubação que não leve a outras complicações, ele dá conta disso. Olha o sucesso lá do Anhembi e do hospital do Pacaembu, certo? Os pacientes entraram e saíram de lá. Agora, tem pacientes, é por isso que a CROSS faz essa regulação. Olha, ele já está com comprometimento renal, ou está com comprometimento neurológico, que aí a estrutura, né, do hospital de campanha, né, ela não é a substituição de um hospital. Um hospital tem um número muito maior de equipamentos de diagnóstico, ele tem uma equipe muito maior do que o próprio hospital de campanha. Mas hoje eu tenho 25 pacientes internados no hospital de campanha. Agora, dos leitos de UTI propriamente que já estão disponibilizados ou podem ser conseguidos até pela rede, comprando, vamos dizer assim, da rede particular, qual é o índice de ocupação desses leitos em Araraquara hoje? Da rede particular? Não, de todas as possibilidades de leitos de UTI, qual é o índice de ocupação hoje aí em Araraquara? Hoje, somando o particular, o privado, né? Não é particular, é o privado, mais o hospital de campanha, tá? Mais os leitos disponibilizados na UPA, a taxa de ocupação no UTI no município de Araraquara é de 30%. 30%. E de 60% de enfermaria. Certo. Agora, secretária, aí a gente tem aqui, se bem que isso eu tinha que tratar com o representante do SUS, mas em todo caso, secretária, a senhora veja que dos leitos que nós temos aqui, nós estamos com praticamente todos ocupados nesse momento. E é isso que o matonense às vezes questiona, mas, poxa, nós estamos com todos ocupados e as cidades estão com 30%, 40%, não seria o caso desse... Mas é uma questão que eu não posso tratar com a senhora, eu teria que perguntar para o SUS, né? Porque, como a senhora disse, não é a prefeitura que manda. Mas é isso que ontem no meu editorial eu questionava ao SUS. Como entender o cidadão se uma cidade como Araraquara tem a ocupação de 30 e poucos %, ou seja, faz eu imaginar que restam 70% lá para serem ocupados se necessário, transfere para Matão, que tem um único hospital que está, em algum momento aí anteontem, estava totalmente tomado os seus leitos, inclusive de enfermaria. E é isso que eu questionava ontem. Mas aí eu já teria que tratar isso com o SUS mesmo, porque, como a senhora disse, não é a senhora que resolve isso. Isso eu questionei ontem. O SUS somos todos nós, né? Então, se a senhora quiser responder... estadual que faz a regulação da CROSS.
por que fazer essa situação. A senhora pode falar pela CROSS, nessa questão? Não posso. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Eu não estou perguntando porque acho que seria inoportuno, seria... Não tenho nem como responder. Exatamente. Então, eu não perguntei por isso mesmo, mas isso eu questionei ontem ao SUS, e não à Prefeitura, porque eu já sabia que não tinha nada a ver com a Prefeitura de Araraquara. Isso sim eu questionei, e é passível de questionamento saber que, por exemplo, tem leitos aí, a senhora está dizendo isso, e aí, de repente, aqui estamos apertados, também atendendo outras cidades da microrregião, e aí o SUS faz uns remanejamentos que aqui a gente estranha, realmente, né? Mas é preciso que esse questionamento seja feito ao setor certo, que no momento aí erraram em entender, propositalmente ou não, que a prefeitura lá que seria o problema, não é nenhuma delas, né? É realmente o SUS e a sua política, através de uma terceirizada, de ocupação de leitos à medida em que a necessidade vai chegando. Secretária, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, senhora. Bom dia, muito obrigada. Falei com a secretária municipal de saúde da cidade de Araraquara. Ainda é de se perguntar realmente ao SUS, né? Quer dizer, faleceu no hospital em Matão um paciente de Araraquara, mandado para cá pelo SUS, via CROSS, que é a empresa que faz isso para o SUS, e que estava internado num único hospital que tem leitos hospitalares para isso, que estava lotado. Não tinha X% livre. Então, isso é o que nós questionamos no editorial de ontem, mas questionamos o SUS, porque não seria justo, evidentemente, imaginar que, então, eu vou dizer que... por que Dobrada mandou o paciente para cá? Por que não é questão de cidade contra cidade? É uma questão que quem faz isso é o governo do estado, via secretaria, através dessa empresa. É eles que nós temos que questionar. Porque aí sim, daí para frente, quando a gente lembrar que quem tem que responder uma pergunta dessa é o SUS, né? Então nós vamos perguntar para o SUS, escuta... Está certo isso aí? Está sendo aproveitado racionalmente o número de leitos aqui da nossa região? Que alguém de Tabatinga venha para Matão, a gente vai entender. Mas se Araraquara está com 30 e poucos %, dito agora pela secretária, não se trata de não querer aceitar nada disso. Convênio é convênio, ser humano é ser humano em qualquer lugar. Não é isso, gente. É que aí a coisa apertou no momento aqui muito e lá estava com sobra. Porque o SUS fez isso, é o que nós perguntamos ontem, né? E mais tarde aí a prefeitura acreditou a outra razão, que a prefeitura lá que estava remanejando. Aí, mas é outra questão, estou falando do editorial que eu defendi aqui, de que o SUS realmente é passível de se perguntar ao SUS por que é desse jeito. De uma hora o matonense precisar de um leito aí, não tem, porque está tudo ocupado, não é? E por que então, se esse remanejamento está sendo realmente justo? É a pergunta que se pode sim fazer, mas ao SUS. A infelicidade foi ter dito aí que é a prefeitura de Araraquara que fez isso. Mentira, todo mundo sabe que não é. Como vice-versa, né? Matão não pode. Nenhuma cidade que tem paciente aqui em Matão pode acusar Matão. Ou que tem pacientes de Matão pode acusar que a prefeitura daqui que mandou. Não tem nem poder para isso, pô. É um negócio que extrapola o limite a média, né, do raciocínio aí, da inteligência.